você talvez naquele momento achasse que as chances eram muito precárias, teve gente aí que seguiu firme, né, com resiliência, como eles dizem, e tá aí mandando ver com muito sucesso. Na hora que você começa a pautar a tua vida e a usar como referência de primazia, assim, o que o outro pensa de você, você se tornou um escravo do olhar do outro. Sim, é enlouquecedor isso. Né? Quer dizer, Enlouquecedor. Por que você não vai fazer isso? Porque você imagina o que vão dizer. Bom, então tudo bem, saiba que você se tornou um escravo, porque o escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade exterior à sua própria consciência. Né? Então, deixa eu ver aonde que vai dar mais like, view e não sei o quê, para eu poder dizer o mais adequado. Né? Então, poderíamos pensar, né, em alguma coisa como um treinamento para a vida digital, que é você, na escolaridade, você ser submetido a um bombardeamento, tipo cancelamento, demolição, sei lá como chama, devastação e tal, para você aguentar o tranco e assim, quando for para valer, você tá muito mais preparado. Porque no final das contas, ninguém tá preparado para ver milhares de pessoas te detonando. Ninguém tá preparado para isso. Execração pública. Né? Execração. Então, qual é a graça? É possível ter uma espécie de educação que é protetiva da liberdade, que é protetiva da soberania. Porque se eu quiser ter liberdade e autonomia, eu preciso estar blindado contra quem queira me escravizar. Seja ou seja uma opinião pública, um entendimento coletivo, como você quiser chamar. Então, acho que por isso, na hora que isso se torna uma obsessão, é justamente na hora que você virou escravo, porque o olhar do outro e a avaliação do outro assumem a primazia como referência das tuas tomadas de decisão. Se você imaginar que na tua vida dá para dividir as situações entre aquelas que você que faz acontecer e aquelas que acontecem sem a tua participação e que te afetam, então, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu aqui tô falando, e o que eu falo, bom, sou eu que decido, escolho as palavras e tal, e os exemplos, isso depende de mim. Já quem tá nos ouvindo, bom, isso dele gostar ou não, já não depende de mim. Porque depende de expectativas, por exemplo, que eu não posso controlar. Depende de trajetória, depende de repertório, depende dos professores que teve, depende do que já ouviu falar a meu respeito, depende de um monte de coisas que eu não tenho como controlar. Razão pela qual uma sabedoria óbvia é você gastar todas as fichas com o que depende de você. No caso, aquilo que eu estou falando, a produção do discurso. E não gastar nenhuma ficha com aquilo que você não vai poder controlar nunca. No caso, o que vão dizer, pensar ou sentir a partir da tua palavra. Ora, dito isso, eu insisto, né, na questão da formação para a vida em sociedade. Né? Afinal de contas, se não for para formar cidadão, a gente não entende muito bem o que a gente vai fazer na escola, no final das contas. Tem registro nos livros de filosofia de pessoas que foram submetidas a treinamentos assim, de você sair pela rua arrastando um peixe morto. E aí, isso é entendido como uma coisa ridícula de uma pessoa imbecil. E aí, então começa a juntar gente para falar, ô idiota, ô não é. Isso é de propósito, né? Para você estar acostumado a ser achincalhado, porque quando você se acostuma a ser achincalhado, isso passa a não te afetar mais tanto, dando a você a liberdade de que você precisa para poder ser autêntico. Liberdade, né? Liberdade. A autenticidade nasce da liberdade. Quer dizer, se você entender a autenticidade como sendo uma espécie de transparência muito particular entre o dentro e o fora, entre o que acontece dentro de você, basicamente sensações e pensamentos, e o que acontece fora de você, basicamente manifestações, gestos e discursos.
Então, a autenticidade é você manifestar e dizer o que você pensa e sente. Ora, o que seria o contrário disso? A hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Esse desalinhamento crônico entre o que você pensa e sente e o que você diz que pensa e sente. Aí o cara levanta a mão, mas, e por que você não diz o que pensa e sente? Porque não sou dono do meu nariz, porque sou escravo, porque estou impactando, porque tenho medo de ser achincalhado, em suma, porque tudo na minha vida é uma estratégia, ou para me ferrar o menos possível, ou quem sabe até para ganhar um aplauso ou outro. Então, pouco importa o eu. O eu que sente, o eu que pensa, importa mais os resultados a alcançar. Então você tem uma vida estratégica mesmo, que é uma vida hipócrita. Perfeito, perfeito.